Então vamos lá, galera. Esses dias eu estava dando uma olhada num livro novo que se chama Arquitetura de Software, as Partes Difíceis, e fica aqui, né, até de recomendação caso você goste desse tipo de tópico. Mas o que me chamou, na verdade, a atenção nos primeiros capítulos é uma parte ali que o autor ele fala que algumas verdades que você vai tendo nesse meio de tecnologia, eles não vêm necessariamente porque você leu num livro, ou então porque você conversou com alguém mais experiente. Eles vêm, na verdade, com a própria experiência, sabe? Por exemplo, você vai caminhando, você vai vendo coisas, e aí você acaba criando e lapidando essas verdades e vai levando com você mesmo. Na verdade, quando você dá uma olhada para programadores mais sêniores, é muito provável que eles tenham sim esses tipos de argumentos consigo mesmo. E eu acho que vale a pena a gente trazer isso daqui para nossa conversa. Eu quero trazer duas verdades que eu acredito que todo sênior, ou pelo menos a grande maioria dos sêniors, eles têm isso com eles, né? Eles já entenderam que o jogo é desse jeito e faz sentido a gente até apresentar para aqueles que são menos experientes no mercado. Então, já fica aqui até o meu questionamento. Você tem alguma verdade que você já notou nesse teu caminhar, né, como programador, como desenvolvedor ou como pessoa de outra área? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar um pouco a respeito e vamos lá. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python, eu garanto um material de ótima qualidade para seus estudos. Pessoal, é o seguinte, eu vou ser um pouco mais direto ao ponto. Vamos falar aqui sem enrolação. A primeira verdade que eu acredito que os dev seniors eles realmente têm é que você não precisa saber de tudo, principalmente na área que você está atuando, seja no back-end, seja no front, seja DevOps, seja banco de dados, seja cloud. Cara, primeiro que hoje essas áreas elas estão muito mais complexas do que a gente conhece mais no passado, do que a gente conhece de uma programação, por exemplo, nos anos 2000, 2010. Hoje a gente tem muita coisa em cada uma dessas áreas, são núcleos muito maiores. Então você nota que, na verdade, se torna bastante complicado e bastante difícil você saber de tudo, você ter um grande domínio sobre tudo. Na verdade, o que eu conheço de pessoas que são especialistas é que elas entendem alguns casos, elas estudam casos diferentes, assim como o geral também, e acabam sabendo que existem, né, essas possibilidades. Mas uma coisa que, na verdade, a grande maioria dos sêniors ele já tomou para si é que mesmo você não precisando saber de tudo, você tem que ser um bom buscador, você tem que ser um bom pesquisador. Isso é uma verdade, galera, não tem muito o que se falar. Se você quer ser uma pessoa que vai entrar nesse mercado de programação e tecnologia e ainda ter uma boa carreira, isso significa que você tem que ser um bom pesquisador. Você não necessita saber de tudo, não tem como você saber de tudo. Agora, você saber pesquisar, saber as melhores fontes, principalmente os melhores termos para você conseguir fazer as suas pesquisas, ou até mesmo ter pessoas de confiança perto de você para conseguir esse aconselhamento, é o que faz a diferença, cara. É o que faz a diferença. É muito provável que pessoas mais experientes elas já tenham tanta prática para fazer pesquisas e entender ali sobre elementos que acaba realmente tendo uma performance maior para entender os casos e aplicar eles. Pessoal, eu mesmo como programador back-end, algumas coisas elas caem no desuso. Principalmente a utilização de bancos NoSQL. Eu já usei um banco NoSQL que se chama Cassandra. E ele ajudou a gente numas partes ali do passado. Só que isso caiu em desuso. Eu sei que ele é um banco NoSQL que funciona a partir de colunas, mas eu tenho que rever os conceitos para usar de novo esse tipo de banco. Eu não vou conseguir guardar isso para sempre. Então fica aqui essa primeira verdade, você não precisa saber de tudo, você só tem que ser um bom pesquisador. E se você quer ser um pouco mais teórico, né, nesse tipo de verdade, tem o gráfico de Dunning-Kruger, com perdão da pronúncia, mas é uma ideia em que a confiança ela vai sendo abalada e vai sendo construída a partir do conhecimento na área. Então nota que nesse gráfico de Dunning-Kruger você tem uma queda
a partir do maior conhecimento na área, sobre a confiança que você tem. Isso significa que, na verdade, você acaba entendendo que é muito mais do que aquele básico que você conhece. Existem muitas áreas por aí. Então, você acaba notando que no final, quando você já tem um certo conhecimento na área, é quando você já tem uma certa humildade, quando você nota que talvez você saiba de alguma coisa, mas tem muita coisa ainda que precisa ser notada. Galera, e essa segunda verdade que eu quero trazer aqui, e que isso pode ajudar muito você na sua carreira, e principalmente pode te guiar nos seus estudos, é essa conversa de generalista e especialista, meu irmão. É o seguinte: não é nenhum nem outro. O que a gente tem, na verdade, é que ser especialista em uma área e meio que generalista nas demais. A ideia é fazer um casamento entre esses dois conceitos. É muito comum você ver pessoas, por exemplo, que são front-end, que tem uma especialização nesse tipo de área do front-end, mas acaba também pegando experiência nas outras áreas. Ou seja, o cara consegue fazer um back-endzinho ali se pedirem para ele. O cara consegue fazer, às vezes, uma atuação ali em DevOps, caso seja necessário esse tipo de atuação. Ele consegue mexer um pouquinho em cloud, embora não seja a especialização necessária dele. Só que o cara já pegou experiência de vários lugares e já entende que isso daí existe, né? Como executar essas tarefas, meio que de uma forma mais geral, mais genérica. Agora, se mete esse cara no front, por exemplo, aí sim o cara brilha. E geralmente é isso, né? A galera costuma falar que isso é o tal do carreira em T, né? Você se especializa numa parte, mas continua raso e entende as demais áreas. Eu não gosto de chamar muito bem assim, eu acho que é um termo muito feio, né? Carreira em T e tudo mais. Mas a galera tem um pouco desse tipo de conhecimento. Quando você pega, por exemplo, programadores que são mais sêniors, você vai acabar vendo que eles têm um pouquinho dessa ideia do full stack. Às vezes eles podem não ser necessariamente full stack, mas o cara tem um pouquinho ali. Por exemplo, eu mesmo sou um cara mais voltado para back-end, mas se me pedirem para fazer um front eu consigo fazer. Vai ficar na mesma qualidade e especialidade que eu tenho no back? É óbvio que não, mas eu consigo fazer um quebra-galho ali no front. Eu consigo fazer, por exemplo, trabalhos de DevOps. Na empresa que eu estou atuando, até mesmo foi por necessidade eu ter trabalhado em algumas especialidades ali de DevOps e feito algumas esteiras ali que são interessantes. Então, a gente tem sim essa especialização de um modo geral, mas, na verdade, essa generalização de um modo geral, mas uma especialização direta em alguma coisa. Então, para um caminho de carreira, eu acho que faz muito mais sentido para você, por exemplo, pegar um alvo, especializar nele, mas ao mesmo tempo dar uma olhada nos conceitos que se tem ao redor. Isso faz muito sentido. Principalmente, por exemplo, quando a gente fala sobre linguagem de programação. No caso do programador Python, eu acredito sim que ele tem que saber muito sobre desenvolvimento web ou muito sobre dados. Mas faz sentido pegar um pouco dessas áreas e juntar. Se eu sou de desenvolvimento web, faz um pouco de sentido eu entender de dados. E se eu sou de dados, faz um pouco de sentido eu aprender um pouquinho de dev. Mas agora me conta aqui, disso tudo que eu tô falando, você concorda com esses dois argumentos? Você concorda com essas duas verdades que eu tô trazendo? De você não precisar de saber de tudo e de você ser especialista numa parte e generalista em outra? Faz sentido para você isso? Bom, se você é um programador um pouco mais jovem, é um pouco menos experiente e às vezes tem um pouco de insegurança sobre a sua atuação mesmo como desenvolvedor, eu vou deixar esse outro vídeo aqui logo em seguida para que você dê uma olhada. Eu falo um pouco sobre insegurança para desenvolvedores júniores e principalmente aquilo que todo mundo fala como a síndrome do impostor. Bom, eu vou deixar esse vídeo aqui e a gente se vê lá. Até mais.